Graça e paz, amados irmãos, glória a Deus por mais esse dia juntos aqui. Amém, queridos? Vamos começar a nossa segunda aula do curso Primeiros Passos e o tema hoje será a Bíblia Sagrada, tá bom? Eu convido a você agora a fechar seus olhos em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui nesta manhã, ó Deus, buscando o conhecimento da tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço para que o teu Espírito Santo de Deus mostre em nós, em cada aluno desse curso, na minha pessoa também, a tua verdade. Nos ensina, Deus. Mostra a tua palavra, fonte de vida. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que coisa boa estar aqui com vocês. Olha só, semana passada tivemos a nossa primeira aula, né? Foi uma aula mais de introdução, uma aula da história da nossa igreja, a Igreja Batista Reformada, né? E hoje vamos entrar num assunto que é essencial e é a base para cada um de nós, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, amados irmãos. Então é muito importante para que você esteja bem atento a tudo que for falado aqui, você esteja com a palavra de Deus aí do teu lado. Não esqueça, olha irmãos, tem pessoas que vão ao culto e não levam a Bíblia. Não pode, irmãos, é a palavra de Deus. Se você não tem, a gente vai buscar conseguir doações para presentear cada um de vocês. A palavra de Deus. Esteja lá todos os dias. Olha, tem coisa melhor do que você acordar, orar, louvar ao Senhor e reservar um tempo diário para meditar na palavra de Deus. Vamos fazer isso, amém? Então vamos para a nossa apostila. O tema é a Bíblia Sagrada. Eu peço aos amados irmãos que abram na página número 10, tá bom? A gente vai passar por aqui as páginas número 10, 11 e 12, tá certo? Olha só, Bíblia Sagrada, irmãos. Que livro importante. Que presente o nosso Deus deixou para cada um de nós. Veja só o conceito que se encontra na página número 10. Conceito. Chama-se Bíblia o conjunto de 66 livros, irmãos. Então a Bíblia é um conjunto de livros. Não é um livro só, é um conjunto. E ela tem 66 livros. Amém? Inspirados por Deus. Irmão Fábio, qual a diferença da Bíblia para um livro ou outro qualquer? Qual é? É porque a Bíblia, irmão, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela contém a verdade. Ela contém os ensinamentos de Deus para cada um de nós. Que ensinamentos, irmão Fábio? Ensinamentos como devemos nos comportar. Ensinamentos dizendo quem é o nosso Deus. Como é que Ele nos ama. Como é que Ele nos salva. O que foi que o pecado fez em nós. Entende isso, irmãos? Então são vários ensinamentos para a nossa vida diária. É como se fosse assim. Quando a gente compra uma televisão, um exemplo, não vem um manual, né? E no manual vem dizendo como você conduzir, como você ligar, como você desligar, como você ajustar. Não é assim? É um manual para a televisão. A Bíblia Sagrada, meu amado irmão, a Bíblia Sagrada é um manual para mim e para a tua vida. E esse manual foi deixado por Deus para mim e para você. Então aprecie a Bíblia, ame a Bíblia. Amém? Olha só, então é um conjunto de 66 livros totalmente inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Olha para mim, lembra? Temos um Deus que é trino. O que é isso? São 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém? Então ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. De Gênesis a Apocalipse. A gente depois vai deixar um texto aqui para vocês, ó, depois fazer aquela atividade, né? Copiar numa folhinha branca, colocar num papelzinho e ficar lendo durante a semana. Vocês fizeram isso a semana passada, tá lembrado? Então, esta aula também eu vou deixar um texto para vocês para fazer a mesma atividade. Mas voltemos aqui para a página número 10. Conceito. Chama-se Bíblia o conjunto de 66 livros inspirados por Deus, aceitos pela igreja evangélica como única regra de fé e prática do cristão. O que é isso? Entendam. Todo o ensinamento que a Igreja Batista Reformada vai passar para você
ela tem que ter como única regra de fé a palavra de Deus. Entende isso, irmãos? Então nós estamos aqui passando uma aula para vocês, e sempre vamos ser assim, nas pregações, até nos louvores, a gente tem que saber muito bem o que a gente está cantando, né? Se o que a gente está cantando está de acordo com a palavra, porque é muito sério, é a palavra de Deus, irmãos. Então não podemos tirar pensamentos nossos e colocar para a membresia, através de uma pregação, através de um ensinamento, através de louvores. É a palavra de Deus. Então tudo que vai ser colocado para vocês, a única regra de fé nossa, qual é? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? Olha o item 2 da página 10, irmãos. Acompanhem comigo. A divisão da Bíblia. A Bíblia Sagrada divide-se em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. Amém, irmãos? A palavra testamento, preste atenção, pega uma canetazinha como dica e anote aí no verso da apostilha aí, ó, que tá aí em branco a página, anote aí, ó, o que quer dizer a palavra testamento. Preste atenção. A palavra testamento, relacionada à Bíblia Sagrada, significa pacto ou aliança. Amém? Então existe a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, né? Pela lei que Deus deu a Moisés, deu ao seu povo, né? Então tem toda a história da antiga aliança. E tudo apontava para a nova. A nova aliança, ela veio através de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, o principal personagem da palavra de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Não é o homem, é Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, queridos. Item 3. Olha só, eu disse que a Bíblia Sagrada divide em duas grandes partes. Quais são? Antigo Testamento e Novo Testamento. Com relação à Bíblia Sagrada, o que quer dizer a palavra testamento? Pacto ou aliança. É uma aliança que quem fez essa aliança? Foi o nosso Deus Pai, que fez a aliança com o seu povo, através do Antigo, e fez com a igreja. A igreja ela é composta por aquelas pessoas que Deus já elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Então ela não é só composta de judeus, é judeus e gentios. Lembrando, o que quer dizer a palavra gentil? Gentil se usava muito no Antigo Testamento porque Deus escolheu um povo e esse povo era a nação de Israel. E todas as pessoas que não eram judeus eram consideradas o quê? Gentios. Entende isso? Então um romano era considerado um gentil. Hoje não existe isso mais, existe a igreja de Cristo. Não existe só uma nação escolhida, existe a igreja de Cristo, a igreja invisível que Cristo já escolheu e predestinou para a salvação. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Item 3. Classificação dos livros da Bíblia. Preste bem atenção, estou lendo a apostilha, página 10. Estou no item 3. Classificação dos livros da Bíblia. Acompanhem. Eu vou fazer uma aula bem assim, ó, direcionada na apostilha, para vocês acompanharem. Não tem pressa. Vamos lá. Classificação dos livros da Bíblia. Classificamos os livros da Bíblia Sagrada da seguinte maneira. Olha só como é a classificação para vocês entenderem isso, irmãos. O Antigo Testamento. A Antiga Aliança. Tem quantos livros, irmão Fábio? São 39 livros, irmãos. Preste bem. Primeira classificação. Pentateuco, ou os livros da lei. Quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esses são os 5 livros que fazem parte do Pentateuco. A lei que Deus entregou a Moisés e a seu povo. Item B. Os livros históricos que vão contar as histórias que foram realizadas naquele tempo. Olha só, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, irmãos. Então essa é a sequência dos livros históricos, tá bom? Olha só a terceira parte, letra C, os livros poéticos. Quais são os livros poéticos que se encontram na palavra de Deus? Preste bem atenção. Primeiro, Jó, depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cantares, sim, são livros poéticos, né? Os livros proféticos, irmãos, olha só, olha os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel,
que são considerados profetas maiores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são considerados profetas menores. Uma colocação aqui que a gente fez essa separação de profetas maiores e menores. Por que, irmão Fábio, profetas maiores e menores? Quer dizer que Isaías ele foi mais importante do que Malaquias? Não quer dizer isso, irmãos. A questão de maior ou menor é com relação ao tempo que esses profetas exerceram no seu ministério, no qual Deus o chamou e o determinou. Entende? Não quer dizer que Jeremias é maior do que Abacuque. Não quer dizer que Daniel é maior do que Naum. Não quer dizer isso. É só questão do tempo do ministério. Entendeu? Teve alguns que teve mais tempos do que outros. É por isso que classificamos na Bíblia como profetas maiores e menores. Amém? Vamos virar a página. Página 11, irmãos. Letra B. Novo Testamento. Voltando, quantos livros tem a Bíblia Sagrada? 66. No Antigo Testamento são quantos livros? 39. Não é isso, irmãos? E no Novo Testamento, que eu vou passar para vocês, são mais 27 livros. Acompanhe comigo. Apostilha, página 11. Novo Testamento, 27 livros. Classificação. Primeiro, os evangelhos. O que quer dizer a palavra evangelho? Você sabe dizer? O que quer dizer é o seguinte, ó. É uma boa nova, uma boa notícia. E que boa nova, que boa notícia é isso? O que quer dizer uma boa nova, uma boa notícia? Para nós cristãos, falando especificamente aqui sobre a palavra de Deus, a boa nova, o evangelho, é o anunciar que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nasceu. O evangelho fala de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então nós temos os evangelhos, ó, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito semelhantes. Existem textos lá em Marcos que existem em Lucas, e alguns existem também em Mateus, muito semelhantes às histórias narradas por eles. Então, esses três evangelhos, esses três primeiros, são conhecidos como evangelhos sinóticos, que quer dizer semelhantes. Amém, queridos? Letra B, após o evangelho no Novo Testamento, o livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, né? Então, esse livro é conhecido como que ele demonstra a atividade do Espírito Santo de Deus, o ministério do Espírito Santo de Deus sobre aqueles apóstolos, irmãos. Entende isso, irmãos? Então, essa parte do Atos dos Apóstolos, esse livro, ele é muito importante, o entendimento e a leitura dele. Porque ali você vai ver a ação do Espírito Santo de Deus no início da igreja primitiva, né? Então Jesus, ele voltou ao Pai, ao céu, Deus Pai, se juntou a ele novamente, mas ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E no livro de Atos dos Apóstolos, é como se fosse assim um relato da ação do Espírito Santo de Deus, inicialmente ali com aqueles apóstolos, né, com os discípulos, né, levando a palavra, levando Cristo àquelas pessoas que não conheciam ainda a história de Cristo. Então é muito importante também as constituições da igreja, como foi constituir as igrejas, as viagens dos apóstolos. É muito legal ler esse livro, toda essa história, né? Letra C, irmãos, mais uma divisão do Novo Testamento, as cartas paulinas. Entendam, no Novo Testamento existem 27 livros. E nós vamos classificar, dividir. A primeira divisão eu falei sobre os evangelhos. A segunda eu falei sobre o livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. E o terceiro agora eu vou falar sobre as cartas paulinas. O que é isso, irmão Fábio? São as cartas que naquela época era muito dirigida, né? O apóstolo Paulo, cartas paulinas, aquelas cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo de Tarso. Então Paulo dirigia as igrejas que foram constituídas, uma grande parte por ele e outras por outros, né? Então eles dirigiam cartas de ensinamento, de encorajamento aos cristãos da época. Amém, queridos? Então as cartas paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses,
Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Amém, irmãos? Olha só quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu, né? Vamos contar? Passar para você bem devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 que ele escreveu, o apóstolo Paulo, né? Interessante, de 27, praticamente, ele escreveu a metade do Novo Testamento. Então, esse homem, ele teve um grande papel, um papel, assim, de um evangelista, um papel de um missionário, um papel de um servo de Deus. Então, suas cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção aqui, irmãos, toda a honra e toda a glória não pode ser dada ao apóstolo Paulo, a Pedro, a quem quer que seja, a Moisés. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Amém? Essas cartas, esses livros, toda essa história, ela tem um controle e foi inspirada por Deus. Amém? Deus usou homens para escrever. Colocou nele palavras para colocar lá naquela hora. Tá bom? Vamos lá. Então o apóstolo Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Grande influência teve e tem até hoje, né? E sempre terá na teologia, na doutrina das Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo. Ele defendia o verdadeiro evangelho, né? Ele não se omitia, ele não se vendia, amém? Ele não estava ali para agradar homens. Entende isso, irmãos? Nós, como somos pastores, pessoas que são que fazem parte do ensino de uma igreja, nenhum de nós estamos para agradar homens. O meu pastor na igreja, ele não está para me agradar. Ele está para agradar ao Senhor. Então ele tem que me passar a verdade. E a verdade, irmãos, é que faz o confronto em nós. Entende isso? Entende isso? Então todos nós que estamos ensinando, todos nós que estamos pregando a palavra, a gente não está ali para agradar homens. Estamos para agradar ao Senhor. Tá bom? E quando nós agradamos ao Senhor, diretamente vai agradar a membresia, porque a verdade ela vai prevalecer e o Espírito Santo de Deus se move através da sua palavra. Amém, queridos? Letra D, carta aos Hebreus. Essa carta a gente não tem a definição de quem a escreveu. Até hoje existem várias dúvidas de quem a escreveu. Até alguns teólogos pensam que foi o apóstolo Paulo, mas não tem uma prova definitiva. Não tem um consenso entre eles para afirmar que foi Paulo que escreveu. Tá bom? As epístolas gerais, aí vem Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E o livro da Revelação, que é o último livro da Escritura Sagrada, que é o Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo da palavra Apocalipse. Apocalipse, para nós cristãos, é sinônimo de vitória, irmãos. É a vitória de Cristo. É a vitória do nosso Senhor. É a vitória sobre todas as coisas. Amém? Nós, assim que fechamos os nossos olhos, eu, você, que confessamos e cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, temos que ter a plena convicção que nós, quando fecharmos os nossos olhos, teremos uma vida eterna com Ele. Há moradas no céu para nós, esperando por nós. Amém? Para a gente glorificar eternamente o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome dEle. Glória a Deus. Então, esses são os livros, as divisões. Entendam bem, irmãos, o curso Primeiros Passos, ele não vai ensinar a você analiticamente isso. Ele vai dar um resumo, para vocês entenderem o resumo da palavra de Deus. Você vai ver isso, mas de uma forma resumida, né? Na escola bíblica. Né? É por isso que é muito importante a participação depois que vocês concluem o curso Primeiros Passos, a escola bíblica, porque na escola bíblica a gente vai pegar assim, pronto, vamos estudar o livro de Romanos, aí pega o livro de Romanos, aí estuda só o livro de Romanos, aí vai ver qual é a mensagem do livro de Romanos, entende isso? O que é que Paulo estava querendo dizer ali para os cristãos que estavam lá em Roma, o que é que Paulo estava querendo pregar para os gentios que não eram cristãos e não eram judeus. Então tudo isso a gente vê resumidamente na escola bíblica, tá bom? Amém, irmãos? Continuemos na página 11, irmãos. Item 4, a inspiração da Bíblia. O que é isso? O que é a inspiração da Bíblia? Escutem, acompanhem comigo.
por inspiração da Bíblia, queremos dizer que Deus, na pessoa do Espírito Santo, influenciou de maneira sobrenatural os autores dos livros das Sagradas Escrituras, fazendo assim com que os seus relatos se convertessem em autênticos registros da verdade revelada. Olha só, o Deus Espírito inspirou o apóstolo Paulo ao escrever essas cartas. O Deus Espírito inspirou João a escrever Apocalipse. O Deus Espírito inspirou Moisés a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, porque tudo vem do Senhor. Não foi o homem que começou a escrever e, com base em seu conhecimento e sua vontade, começou a escrever essas palavras, irmãos. Olha, irmãos, cada palavra aqui, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Era o homem escrevendo e Deus, através do seu Espírito, colocando em sua mente o que ele deveria escrever. Por quê? Porque a verdade vem de Deus, a verdade não vem do homem. Se isso fosse escrito somente pelos homens, sem a inspiração de Deus, aqui não estaria a verdade. Vocês entendem isso? A verdade, ela vem de Deus, não vem de Fábio, não vem de ninguém, só vem de Deus a verdade. Entendam isso. Então, todas as palavras, todos os livros aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Entende isso, irmãos? Continuemos. Assim sendo, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Vamos abrir esse texto que eu quero ler para vocês agora. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Deixa eu abrir aqui na palavra, eu já deixei marcado aqui. Diz assim, ó, 2 Pedro, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha só o que é que diz. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, provém de particular elucidação. O que é isso quer dizer? Que nenhuma profecia provém de quê? Do homem. Toda profecia provém de quem? Do alto, do nosso Deus. É por isso que a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e é a verdade. Veja o versículo 21 de 1 Pedro, capítulo, de 2 Pedro, desculpa irmão, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, eu vou ler agora. Está na sua apostila, página 11. Olha só o que é que diz o versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Preste atenção, irmãos. Não existe profecia vida de homens. Só existe profecia vida de Deus. Então toma muito cuidado também, eu quero fazer só um pontozinho aqui, ó. Tome muito cuidado com o que você escuta. A profecia verdadeira, ela tem que vir de quem? De Deus. Tem muitos homens, muitas mulheres se declarando profetas e dando, em vez de dar uma profecia divina, estão dando profetadas, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Descanse no Senhor. Descanse. Não vá atrás das bênçãos, não. As bênçãos vão atrás de você, porque Deus sabe o que você precisa. O que você tem que buscar verdadeiramente é o Senhor. O Senhor, independente das coisas que Deus pode dar a você. É só uma colocação, uma reflexão para a gente trazer. Eu gosto muito nas minhas aulas, e especiais presenciais, né, quando está todo mundo junto, além de passar o ensinamento para vocês, ter alguns momentos assim, ó, de testemunho, de explicar mais a palavra como se fosse até uma pregação. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, ela se move dentro de nós, amém? O Espírito Santo dele se move com gemidos inexprimíveis, com alegria profunda, amém? Então o versículo 21, repetindo, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos. Deixa eu fazer outra colocação. Quando diz assim, homens santos, santo é no sentido de separado. Amém? Estão num processo de santificação. E esse processo de santificação, quem faz quem é? É o Senhor em nossas vidas. Através de quê? Da sua palavra. Continuemos. Falaram da parte de Deus, movidos
pelo Espírito Santo de Deus. Entende isso? Então o apóstolo Paulo, ao falar, ao escrever todas essas cartas, Moisés, ao falar e ao escrever todos os 5 primeiros livros, eles foram movidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, se fosse só um livro feito por homens, por Paulo, por Moisés ou qualquer outro que seja, este livro não tinha a inspiração e não tinha a verdade de Deus. Entenderam isso, irmãos? Glória a Deus. Podemos passar adiante. Olha só. Assim sendo, toda a Bíblia foi inspirada por Deus, que é a parte verbal, né, que a gente leu 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, e plenariamente, que a gente vai ler agora. O que é isso, plenariamente? 2 Timóteo, abra também essa palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Deixa eu pegar aqui para passar para vocês bem direitinho esse texto que é importante para a gente ver essa questão plenária, plena da Bíblia. Será que a Bíblia ela foi inspirada mesmo, do começo ao fim? Ou foi só inspirado o Novo Testamento? Será que o Espírito Santo de Deus inspirou somente o Antigo, ou somente o Novo, ou somente alguns livros? Vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha só o que é que diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha só. Toda a Escritura, toda a palavra é inspirada por Deus. Inspiração é justamente isso que a gente está falando, irmãos. É o agir do Espírito Santo de Deus sobre aquelas pessoas que estavam escrevendo a Bíblia Sagrada. Vamos continuar, irmãos. Versículo 16, vou ler de novo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Então, a inspiração através do Espírito de Deus sobre os escritores da Bíblia, de todos esses livros, traz para nós de como devemos nos comportar, porque aqui está a verdade, a única verdade. Mais uma vez quero dizer a você, e você nunca esqueça disso, a verdade absoluta vem de Deus. As profecias vêm de Deus, não vêm do homem, irmãos. Não é o homem que é o autor de profecias, não é o homem que é o autor da verdade. Homens foram inspirados por Deus para trazer essa verdade, essa revelação dele para mim e para você. E para que serve esta revelação? Para que serve eu entender e ler a palavra de Deus? Voltamos aqui ao versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Acompanhe comigo, bem lentamente. Toda a Escritura é inspirada. Escritura, irmãos, se eu explicar, Escritura é a palavra. Escritura é a Bíblia Sagrada. Então, é como se estivesse dizendo assim, ó, toda a Bíblia é inspirada. O que é inspirada? Vem de inspiração. Vem de quê? A inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, toda a Bíblia, ela é inspirada. Toda a Bíblia é verdade. O que tem aqui, irmãos, é verdade. Você crê que o Mar Vermelho se abriu e o povo passou? Do jeito que está aqui, aconteceu. Porque ela é inspirada por Deus. Continuemos. Olha só. E útil para o ensino. Olha só, a primeira. A Bíblia é útil para quê? Para o ensino. Para o aprendizado. Para aprender o que o nosso Deus tem para nós. Continuemos. Para a repreensão. O que é isso? Às vezes o irmão Fábio está fora do caminho. Então quando eu leio na palavra, quando eu busco na palavra, a palavra me corrige e me traz para o caminho certo. Olha só para que serve a palavra de Deus, entendeu, irmãos? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, corrigir. Tem pessoas que não gostam de ser repreendidas, corrigidas. Nós que somos, preste atenção, irmãos, nós que somos verdadeiros cristãos, nós temos que aprender a ser corrigidos, a ser repreendidos pelas nossas autoridades.
por pessoas que tenham conhecimentos, ou então até pessoas que não tenham, mas ele disse a verdade. E por que não buscar a correção e aceitar? Por que não me humilhar e se prostrar diante de um Deus vivo que pode me corrigir, que pode me fazer de novo? Amém, queridos? Para a educação na justiça. Olha só, para que servem os objetivos de você conhecer a palavra de Deus. Mas entenda o versículo 17 agora. A fim de que o homem, quando ele fala o homem de Deus, é você que está me assistindo. É você mulher, é você homem. O homem no contexto geral, a humanidade. Sou eu, você, não importa se é masculino ou é feminino. Quando ele fala no homem de Deus, é para você mulher, é para mim, Fábio, homem. Preste atenção. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Entende isso, irmãos? Então, a palavra de Deus, quando nós buscamos, quando nós entendemos, quando nós compreendemos, ele está nos preparando para executar toda boa obra. E essa boa obra vem do Senhor. O nosso Deus já preparou de antemão para nós, irmãos. Prestem atenção, irmãos, quando nós fazemos uma boa obra, essa boa obra já foi preparada por Deus de antemão para que a gente realizasse. Se você quiser confirmar isso que eu estou dizendo aqui, anote na apostila, Efésios capítulo 2, versículo 10. Depois você pode ler. Veja lá se não vem dizendo assim, ó, que Deus já preparou de antemão as boas obras. Olha só como Deus, ele está no controle de todas as coisas, irmãos. E isso nos dá paz. Porque sabemos que temos um Deus que nos ama, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, um Deus que é onipresente e um Deus que nos ama. Amém? Vamos continuar, queridos irmãos. Que coisa boa estar aqui com vocês, tá bom? Continuemos a apostila. No item 4 ainda. Por inspiração verbal, foi isso que a gente leu naquele outro texto anterior em 2 Pedro 1, 20 e 21. Queremos dizer que a influência do Espírito Santo foi além da direção dos pensamentos, chegando até a seleção das palavras usadas para transmitir a mensagem que foi registrada nos escritos originais. Entende isso, irmãos? Então, assim, todas as palavras que foram utilizadas aqui veio da inspiração verbal do Espírito Santo de Deus sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Tiago, sobre os profetas. Então todos eles escreveram ali inspirados. E até essas palavras que estão aqui, irmãos. Como a gente leu agora assim, ó. Toda a escritura é inspirada. Isso veio do Espírito Santo de Deus colocando... A gente está lendo Timóteo, né? Então quem escreveu Timóteo foi Paulo. Então o Espírito Santo de Deus estava colocando na mente de Paulo antes dele escrever isso. E aí ele foi e escreveu. Paulo estava consciente. Paulo não estava delirando, não. Entende, irmãos? Estava plenamente consciente. E o Espírito Santo de Deus colocando nele, na mente dele, direcionando a ele como é que ele deveria escrever essa segunda carta de Timóteo. Amém? E assim, todos os outros livros foram assim, desta forma. Por inspiração plenária, queremos dizer que todas as palavras da Bíblia, desde a primeira do livro de Gênesis até a última do Apocalipse, foram inspiradas por quem? Por Deus. Nós acabamos de ler agora 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura ela foi inspirada por Deus. De Gênesis, que é o primeiro livro, a Apocalipse, que é o último livro. Tá bom? Vamos entrar agora no item 5, página 11 ainda. Acompanhe comigo. Já estamos chegando já na parte final da aula, meus irmãos. Então, 5, autoria e tempo de preparo da Bíblia. Preste atenção. Olha só, a Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 escritores de diversos matizes culturais no período de aproximadamente 16 séculos. Olha só, 40 escritores de diversos matizes, de diversos países, diversas culturas. Amém? No período de aproximadamente 16 séculos, que quer dizer 1.600 anos. O mais antigo escritor da Bíblia foi Moisés. Ele iniciou ali, né, aqueles 5 primeiros livros que é conhecido como Pentateuco, que foi ele que escreveu aqueles livros, né? Moisés. E o mais recente, o apóstolo João, que foi João que escreveu Apocalipse. As línguas originais, como foi o início disso tudo? Olha só, o Velho Testamento foi escrito em quase sua totalidade em hebraico,
a língua dos judeus. Então o judeu ele falava na língua hebraica. Amém, irmão? Exceto pequenos trechos escritos em aramaico, que era uma outra língua conhecida naquela época. Tá bom? A língua comercial da época. O Novo Testamento foi escrito em sua totalidade na língua grego. Grego koiné, que quer dizer o grego popular. Então, todo o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. E essa língua era a língua grega que era considerada a grega koiné. Tá bom? Tá certo, queridos? O item 7. Quem é? Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Quem é o personagem principal da Bíblia? Quem é? Você pode me responder? Claro que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o Antigo e no Novo, todos dois se fecham. E o Antigo aponta para Jesus. Amém? E o Novo é realizado, é vindo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele se transforma de verbo para carne. Né? Não é isso, irmãos? Toda a honra e toda a glória para Ele. Então, o item 7 da página 11, lá no final. O Senhor Jesus Cristo é o personagem central da Bíblia. Jesus é identificado nos livros sagrados da Escritura através dos tipos, das figuras, dos símbolos, das profecias diretas, de sua biografia e dos escritos dos seus apóstolos. Vejamos a identificação de Jesus em cada livro. Amém? Irmãos, nessa parte da apostila, a página onde vinha a identificação de Jesus nos livros, ela não foi impressa. Mas depois eu vou corrigir isso para vocês e vou mandar essa parte, certo? O que é que vinha dizendo nessa parte? A identificação de Jesus em cada livro da palavra do Senhor. Amém? Então, mas depois eu vou imprimir para vocês e vou passar para vocês. Continuemos na página 12. 3 palavras importantes. Há 3 vocábulos que nos ajudam a compreender alguns aspectos relacionados com o registro e o ensino da Bíblia como a palavra de Deus. Olha só, 3 palavras importantes, certo? Que ajudam a compreender alguns aspectos relacionados com o registro e o ensino da Bíblia com a palavra de Deus. Essas 3 palavras importantes, e é aqui que nós vamos concluir essa aula. A primeira é revelação, a segunda é inspiração, que a gente já falou já um pouco, e a terceira é iluminação. Acompanhe comigo na apostila, página 12. Primeiro, revelação. Preste bem atenção, irmãos. Ato pelo qual Deus se deu a conhecer ao homem. Então preste bem, Deus, ele se revela na palavra. Deus, ele se revela aonde, irmãos? Na criação. Deus se revela ao homem, porque se Deus não se revelasse, jamais o homem ia identificar Deus. Continuemos. Se Deus não houvesse tomado a iniciativa de revelar-se ao homem, ele, por si mesmo, jamais chegaria a conhecê-lo. Vamos ler esse texto aqui, que está em Isaías 59:2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. O que é que faz separação do homem inicialmente quando ele nasce, o homem natural, o homem que ainda não tem a graça de Deus, o homem que não foi regenerado ainda? Qual é a separação do homem? Porque o homem ele está separado quando ele nasce de Deus. É por causa de quê? Do pecado. O pecado manchou todo esse relacionamento. O homem foi totalmente destituído. Então, quando diz aqui em Isaías 59:2, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Olha só o que aqui diz em Romanos 6:23a. O salário do pecado é a morte. Entende isso? Então o pecado ele trouxe a morte ao homem. Deus, através do seu grande amor e da sua misericórdia, agiu no homem e fez ele nascer de novo. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, se você hoje aí, que me escuta, se você crê que Jesus é teu Senhor e Salvador, crê de uma forma verdadeira, e só Deus sabe, Deus e você, através do seu coração, e você abre a sua boca e confessa que Jesus é teu Senhor e Salvador, é porque você realmente nasceu de novo. E também que esse novo nascer na sua vida é demonstrado através do seu testemunho de vida, das suas atitudes, né? De como você é com a sua família, com seus amigos, com seus inimigos. Mostre que você realmente foi regenerado por Deus. Amém, queridos? Continuemos, irmãos, continuemos. Num sentido mais comum, estou falando sobre o item 1, revelação. No sentido mais comum, a palavra revelação significa descobrir,
desvendar, tirar o véu. Então Deus se mostra ao homem. Entende isso? Tira o véu. Entende isso, irmãos? Revela-se ao homem. No sentido bíblico, refere-se ao ato pelo qual Deus manifestou a sua pessoa e o seu plano salvador à criatura. A Bíblia ela demonstra o plano de redenção. O que é a redenção, né? O homem estava perdido, morto em seus delitos e pecados. Nós lemos agora aqui em Romanos 6:23a, diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem estava condenado à morte eterna. Mas Deus, através de um plano perfeito e totalmente soberano de redenção, ele traz o homem à vida. E esse plano, irmãos, ele é revelado nas Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Por isso a importância de a gente ler a palavra de Deus. Continuemos, irmãos. Item 2. Inspiração. É o ato pelo qual Deus, mediante o Espírito Santo, influenciou e guiou os escritores sagrados para que registrasse fielmente os atos e as palavras de seu plano de salvação. Nós já lemos isso na página anterior, que é justamente a inspiração, né? O Espírito Santo de Deus inspirou todos os escritores da Bíblia. Todos aqueles 40, né, escritores da Bíblia, todos eles foram inspirados pelo Deus Espírito Santo. Se não fosse, irmãos, esta palavra que a gente está lendo aqui não seria verdade. Ela só é verdade porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O texto de 2 Timóteo 3:16 a 17 está aí, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia é inspirada num sentido único e divino, e não num sentido literário e poético. Amém, irmãos? Ela é inspirada num sentido único e divino. É um livro de Deus. Um livro que é composto de 66 livros. Um presente. O grande reformador Martinho Lutero diz que o maior tesouro da igreja é a Bíblia Sagrada. Esse tesouro ele tem que ser valorizado por nós, irmãos. Na sua casa. Faça uma reflexão do que você tem feito através... Você tem buscado ler a palavra de Deus? Esta é a reflexão. Faça isso, seja sincero diante de Deus. Não diante de mim, diante de ninguém, mas diante de Deus. O que é que está faltando para eu buscar mais a palavra de Deus? Amém? E agora vamos para o último item para concluir, tá bom? A nossa aula de hoje é iluminação. Olha só, interessante isso, amém, irmãos? Por meio da iluminação, Deus, pela ação do Espírito Santo, esclarece os leitores da Bíblia, capacitando-os a compreender a verdade salvadora revelada. Deixa eu dar aqui uma dica a você. Quando você começar a ler a Bíblia, né, ore antes e peça que o Espírito Santo de Deus lhe dê a iluminação. O que é isso? Para que o Espírito Santo de Deus lhe dê o entendimento. Porque isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um de nós. A gente lê um texto e não consegue entender. E a gente só vai entender se o Espírito Santo de Deus nos iluminar, trazer o conhecimento, trazer o discernimento daquele texto. Então, antes de você ler a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus o entendimento da sua palavra. Peça para que ele lhe ilumine. É isso que a gente está lendo agora aqui. Vamos lá. Sem a revelação, que é o primeiro item que a gente estudou, sem a revelação, o pecador jamais chegaria a conhecer a Deus. Então, se Deus não se revelasse, jamais o homem ia conhecê-lo. Por quê? Porque dentro do homem está o pecado. Mas Deus se revela a ele. Continuemos. Sem a iluminação, jamais chegaria a conhecer a verdade revelada. Então, sem a iluminação do Espírito Santo de Deus, você vai ler e não vai entender nada, irmãos. Porque você não vai entender sem a iluminação. A iluminação vem do Espírito Santo para mim e para você, para quando você lê a palavra, você entender. É por isso que nós temos que pedir isso ao Espírito Santo de Deus, a iluminação dele, para a gente entender a sua palavra. Amém? Olha só o que é que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as obras do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
O que é que ele está dizendo aqui? O que é o homem natural? O homem natural é quando ele nasce. Ele é natural no sentido assim, é uma criatura de Deus. Ele não foi ainda regenerado espiritualmente. Dentro dele está o pecado. Então, os olhos dele, a mente dele e o coração dele não conseguem enxergar a Deus, não conseguem ir a Deus. Então, ele é considerado um homem natural, conforme lemos aqui em sua escritura. Mas quando Deus, através de uma ação divina dele, através da ação regeneradora do Espírito Santo de Deus, regenera o homem, faz o homem nascer de novo, aí o homem começa a entender a palavra de Deus. Entende isso, irmãos? É muito importante isso. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, para mim e para você hoje, que já conhecemos, que já fomos regenerados, a cruz, a mensagem da cruz, a morte de Cristo na cruz, para nós que já conhecemos, é poder de Deus. Mas para aqueles que são homens naturais, que não foram regenerados ainda, é loucura. Entende isso, irmãos? Continuemos. Estamos na página 12, no final. Diz assim, ó. Esta é a razão porque devemos orar quando lemos a Bíblia e quando nos encontramos no templo para prestar culto a Deus e ouvir a leitura e a exposição de sua palavra. Entende isso, irmãos? Então, o conhecer da sua palavra nos leva a conhecer todo o plano, toda a revelação, todo o plano de redenção de Deus. Conhecer a Deus no seu profundo, conhecer o seu amor, a sua justiça, os seus atributos, conhecer toda a história, os profetas, os juízes, tantas outras pessoas que Deus usou, não é? Tanta história, conhecer a maior de todas, a vinda do nosso Senhor e Salvador, o seu nascimento, não é? O seu ministério aqui na terra, os seus milagres, as suas mensagens, conhecer a Jesus Cristo, conhecer o seu sacrifício, né? A sua morte, a sua humilhação, mas também conhecer a sua ressurreição, porque ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus por isso, irmãos. Ele venceu a morte por mim e por você. Amém, queridos? Então, que Deus continue abençoando cada amado irmão, que vocês perseverem em fazer o curso. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele coloque em cada um de vocês um desejo enorme em buscar Ele. E esta aqui é uma grande ferramenta que a Igreja Batista Reformada está dando para você. Tá bom? É uma rica oportunidade para você conhecer a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer por esses momentos maravilhosos que passamos em tua presença. Senhor Deus, abençoa cada aluno desse curso. Coloca nele, Senhor Deus, um desejo em te buscar. Tira todo o desânimo, enche cada um de ânimo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de concluir a nossa atividade dessa semana, certo? Você vai pegar um papelzinho, da mesma forma que fez a semana passada. Só que o texto vai ser diferente. Vai ser 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então você vai escrever e vai colocar na sua paredezinha. Onde você colocou o outro, coloca lá junto. Aí depois a gente vai somando. Agora o que é que você vai fazer? Você vai ler o texto. E todo dia você vai passar e vai ler. Até memorizar esse texto. Tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Deus abençoe a todos vocês.